pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vida e no seu reino, que pregues a palavra ínte a tempo e a fora de tempo. Aleluia. Redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Amém? Agora, repassa aí, por favor, livro do profeta Jeremias, capítulo de número 1. Volta lá no Velho Testamento, livro do profeta Jeremias, capítulo de número 1. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos ler o versículo de número 4. Glória a Jesus, glória a Deus. Jeremias, livro do profeta. Jeremias é profeta, né? Deus que o chamou e disse que ele era profeta. E segundo Deus, aqui desde as entranhas da sua mãe, Deus já o deu. Diz assim, versículo 4 de Jeremias, diz assim, do capítulo 1: Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que te formaste no ventre, eu te conheci. Glória a Jesus. Amém? Somente até que podeis assentar-se, por favor. Glória a Jesus. Glória seja dado, Senhor nosso Deus. Aleluia. Fizemos leitura aqui em 2 textos. O primeiro deles, onde Deus, por sua vez, ele usa o apóstolo Paulo para advertir a Timóteo, o seu companheiro de jornada. E Paulo, então, conhecendo o seu tempo e sabendo que aproximava-se o tempo da sua ida, da retirada dele da terra, ele teve uma preocupação, mesmo estando preso, em deixar a Timóteo um alerta acerca dos tempos vindouros. E Paulo, ele diz que viria tempos difíceis, trabalhosos, onde ele diz que os homens ia chegar um tempo que não queriam mais ouvir a palavra de Deus. Mas ele diz aqui, olha, eu vou diante de Deus, de Cristo Jesus. Aleluia. Ele diz que há de julgar os vivos, nós que estamos aqui, e aqueles que já foram, tanto na vida como no seu reino. Ele diz, olha, que pregues a palavra a tempo e a fora de tempo. Nós sabemos, igreja, que a igreja de Deus ela fora levantada através da palavra e dos sinais que Deus sempre fez no seu meio. A igreja ela se levantou através dos dons do Espírito Santo, o batismo, e isso é claro que foi bem lá no início, quando os discípulos estavam encerrados com as portas trancadas. Jesus aparece no meio deles, e ali Jesus ele diz que enviaria eles como ovelhas no meio de lobos. Agora você já imaginou uma ovelha no meio de lobos? Quanto risco ela corre? É praticamente um suicídio. Aí Jesus aqui, ele viu que os discípulos estavam com medo dos judeus, até porque eles não haviam recebido ainda o dom do Espírito. Não haviam recebido, mas não haviam recebido o batismo
batismo, o encorajamento. Então, Jesus ele diz: olha, não vos ausenteis de Jerusalém, porque do alto por vós sejais revestidos de poder. E diz a Bíblia que eles seriam testemunhas de Cristo. Nós somos testemunhas de Cristo, não é testemunha minha, do pastor Manuel, do pastor Davi, de Cristo. Quem tem que ser testemunhado é Cristo através da nossa vida. E Jesus então disse para eles que chegaria um dia em que eles iam ser prontos, preparados para. Até então só havia, a pastora Adailton, era medo nos seus corações. Eles tinham medo. O jovem aqui, o preto, citou sobre Estevão, ele teve coragem, ele estava cheio do Espírito Santo. Segundo a palavra, foram escolhidos aqueles homens que eram cheios de fé e cheios do Espírito Santo. Eram homens de fé, eram homens que não temiam, eram homens ousados. Aleluia. Estevão era um e ele foi cheio e ele não teve medo. Mas os discípulos, quando Jesus foi preso e após a ressurreição, ainda eles temiam, eles tinham medo dos judeus. E quem não teria, irmãos? Se alguém diz aí fora que se você pregar contra algumas coisas, olha que nós estamos ficando um pouco apertados aqui no Brasil. Algumas leis estão sendo criadas para proibir você pregar contra o homossexualismo, tá? Estão criando leis para proibir. As leis estão proibindo que a igreja pregue a palavra. Se você começar a pregar, diz que é injúria racial, que é isso, que é aquilo, mas na verdade é a palavra de Deus que tem que ser pregada. Eles querem que nós aceitemos, aleluia, que essas coisas venham serem todas introduzidas dentro da igreja, dentro dos templos, e que nós não podemos falar contra, ou seja, criando leis que até mesmo são crime sem fiança, ainda assim, a pensar. E eles estavam tentando aí, mudar algumas coisas aqui na Bíblia Sagrada. Tirar alguns textos, mas o Congresso não aceitou. Graças a Deus por isso, porque tem muitos cristãos lá dentro que você voltou para estar lá. E nós observamos aqui que Timóteo, ele recebe essa carta de Paulo, mostrando para ele que chegaria um tempo na terra em que as pessoas não queriam mais ouvir a palavra. Às vezes eu ligo o rádio, eu trabalho no carro, eu ligo o rádio e eu preciso mudar porque eu tenho vergonha de algumas coisas que eu ouço por aí. É tanta baboseira, irmão, que você ouve, que você fica perplexo com as invenções humanas sobre a terra. Com quantas coisas estão sendo introduzidas, pastor Adailton, dentro das congregações para atrair pessoas, aleluia, para deixar as pessoas ali atraídas para poder, aleluia, prender as pessoas. São muitas invenções, mas Paulo diz: olha, Timóteo, eu conjuro diante de Deus, o Criador do céu e da terra, e de Cristo Jesus, o seu Filho, o nosso Senhor, que há de julgar tudo quanto nós pregamos aqui, falar e dizer que só que há de julgar os vivos e também os mortos. Que pregues a palavra, que inste a tempo e a fora de tempo. Aleluia. E às vezes, irmãos, nós encontramos alguns que acham que quando ele vai pregar, que a igreja tem que estar dando glória em todo o tempo, como se estivesse animando alguma plateia. Mas a glória de Deus, ele sabe quando você sente alguma coisa que vem do Espírito, porque Deus não recebe eco, glória vazia ele não recebe. Mas se você sentir alguma coisa, você pode glorificar que ele recebe o seu glória. Aleluia. Mas também nós não podemos ser gelados, frios, aleluia. Não, a igreja precisa da liberdade. A Bíblia diz: quando é o Espírito, aí a liberdade. Oh glória, tem que ter liberdade sim, aleluia. Mas o que eu quero dizer aqui, irmãos, aleluia, que Paulo disse: olha, pregue a palavra. Como o obreiro fez a coisa, pregando a palavra contra o que é errado e a favor do que é certo. Oh glória, a igreja que está em Cristo, como disse Paulo, ela é nova criatura. Ele diz: as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo.
agora é tudo novo. Não há mais como nós continuar praticando pecados, cometendo coisas erradas, se nós já estamos em Cristo Jesus. Olha aqui, observa que quando Deus, no Gênesis primeiro, a Bíblia diz que criou Deus os céus e a terra, porém a terra sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, glória. Mas porém o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele pairava sobre a face das águas, aleluia. E Deus olhou e ele viu a treva e ele disse que haja luz, e houve luz. Glória a Deus, aleluia. E diz a Bíblia que Deus viu que a luz era boa. O que ele fez? Separação entre a luz e as trevas. A igreja não tem convênio com trevas. A igreja de Deus não pode se misturar com trevas, porque a Bíblia diz que a luz ela ilumina onde ela chega. A igreja de Deus não pode se misturar. A igreja de Deus ela vive na luz, ela vive, aleluia, na palavra. Então ela não pode se misturar. Deus ele fez o quê? Ele fez separação. É preciso haver uma separação. Aquilo que o mundo pratica, eu e você não podemos praticar. Aquilo que o mundo faz, nós não podemos fazer. Então a igreja de Deus ela é diferente do mundo. Onde você chegar, e nós devemos ser notados que somos diferentes desse mundo. E ele disse: olha, vai chegar tempo que as pessoas não vão querer mais ouvir. Sabe, irmãos, às vezes as congregações fazem tanto movimento, tanto pregador, tanta coisa aí, mas aquele negócio, fala isso pro teu irmão, fala aquilo pro teu irmão, fala isso outro, profetiza. E que, meu irmão, que coisa feia, aleluia. E nós observamos que as pessoas elas criam várias coisas para quê? Para tentar dizer, não, vem, olha, é o fulano que vai estar lá, mas se Jesus não tiver, irmão, é em vão a minha vida aqui. Não adianta você me anunciar o fulano A, B, não, porque o irmão é usado, não adianta, não sou eu que devo ser anunciado, não é você, não é o pregador, não é o cantor, quem tem que ser anunciado é Jesus de Nazaré. Ele disse: quando eu estou presente, é uma congregação aqui, outra lá, ele é presente, é uma aqui, outra lá no outro país, ele é presente, oh glória. Jesus ele disse: eu ando no meio dos 7 classes de ouro, ou seja, ele anda no meio da congregação, ele passeia. Eu posso estar aqui hoje, outro dia não estou, mas Jesus está aqui hoje, amanhã, todo dia. Onde houver a pessoa reunida, Jesus está passeando no meio da congregação. E ele deve ser o foco, ele deve ser o anunciado, ele deve ser a propaganda, ele deve ser tudo na nossa vida. É Jesus na nossa vida. Paulo ele diz: olha para a igreja de Roma, e aqui porque dele e por ele. Ele disse: para ele são todas as coisas, é dele que flui, é para ele que vai, que retorna novamente. Ele disse: é dele, é por ele, é para ele, tudo é para ele, é glória. Bendito seja o Senhor nosso Deus. E aqui de quando ele diz: olha, aleluia, é o conjunto de Deus, Cristo Jesus, que você prega a palavra a tempo e a fora de tempo. Ou seja, onde você chegar, se você encontrar alguém e diga como você lançar uma palavra, nós devemos lançar aquela palavra. Mas se a pessoa não gostar, não tem problema. Por quê? Porque Deus se responsabiliza pelas palavras que ele coloca na sua boca. Lembra do profeta Ezequiel, capítulo de número 3, a partir do versículo 16. Ezequiel estava lá no reino dos caldeus, junto com os cativos, segundo ele escreve aqui no seu livro, e diz a palavra que o Senhor começa a falar com ele, diz: agora, Ezequiel, eu constituí você como um atalaia. Chamava ele de filho do homem, mas ele disse: você é um atalaia. Você vai estar como aqueles que ficam sobre os muros, vigiando, para anunciar quando o mal estiver chegando. Ele diz: mas acontece, Ezequiel, que você, aleluia, quando vê um ímpio no seu pecado, e se você advertir o ímpio, e aleluia, e ele morrer, mas, ou seja, se você vê o ímpio no seu pecado, você deve advertir ele do seu pecado. Se ele não der ouvido, aí não cai sobre você a culpa, mas se o ímpio der ouvido, aleluia, a sua pregação, o seu anúncio, então vai salvar a alma daquele ímpio. Mas se ele não der ouvido, você não tem culpa. Mas se você vê o ímpio no seu pecado, irmão, se você vê alguém pecando, adulterando, vivendo junto, uma certa vez, um dia desse, meu irmão perguntou assim para mim, falando comigo,
e dizendo que uma mulher que está vivendo com outro homem que não é seu marido, largou o marido, pegou o marido de outra, e aquela bagunça toda, ela disse: olha, será que Deus não quer que eu fique com ele? Eu falei: você tem que falar simplesmente para ela que se ela não sair desse pecado, ela vai ser condenada, ela está condenada ao inferno quando ela partir daqui da terra. Não adianta passar a mão na cabeça, não. Vamos orar, ok, irmão? Separa daquilo que não é teu, entrega o que não é teu, devolve, se converte, vai servir a Deus, senão vai para o inferno, não tem outro caminho. É dois caminhos: é céu, inferno, é vida eterna e condenação eterna, não tem dois. É forte. Mas às vezes, não, nós vamos orar em outro sentido. Ela dizendo: não vou orar nisso não. Aleluia. Ou seja, orar o que, irmão? Precisa de palavra. Quando é palavra, é palavra. Quando é oração, é oração. Quando é palavra, tem que dar palavra. É glória. Aleluia. Então nós temos que, aleluia, sair de cima do muro em alguns momentos e falar: irmã, isso aqui está errado. A palavra diz o contrário. Você tem que abandonar. Deixa para lá, deixa para trás. Abandona. Não pertence à igreja, não te pertence, não te edifica, não te traz nada de bom. Abandona, deixa para trás. Aleluia. Por isso que está dizendo, Paulo dizendo: olha, pregue a palavra a tempo e a fora de tempo. Se tiver oportunidade, pode pregar, que Deus se responsabiliza da palavra que Ele coloca na sua boca. Glória a Deus, aleluia. Agora, se você se omitir, Ele disse: olha, Ezequiel, se você vê o ímpio no pecado e você passar a mão na cabeça dele, você não falar para ele e ele morrer no pecado, o negócio vai ficar difícil para você. Eu vou requerer de você o sangue dele. Você já pensou? É Deus. Que você tem que dar conta do sangue de alguém que não falou a verdade para a pessoa? Você já imaginou que você tem que dar conta da alma da pessoa que morreu no pecado porque você não falou, você teve a oportunidade e não falou, viu o pecado e não falou? É estranho. É difícil. Aí Deus olha para Jeremias e diz: olha, vem a minha palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Ei, Deus conhece por fora e conhece por dentro. Aleluia. Deus conhece por fora e conhece o coração, conhece a intenção do coração. Deus sabe os planos, aquilo que passa na nossa mente, Ele conhece tudo. Aleluia. E nós observamos aqui dizendo: olha, antes que eu te formasse, eu te formei, Jeremias. Aleluia. E antes que eu te formasse, eu já te conheci. Grande é Jesus. E nós olhamos aqui, irmãos, aqui Jesus primeiro, quando Deus ele começa a criar, Ele disse: haja. E Deus ele foi fazendo que acontecesse aquilo que Ele queria que acontecia através da sua palavra. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus ela tem poder na sua boca. Que a palavra de Deus ela tem poder na boca daquele que acredita. A palavra de Deus ela tem poder na tua boca. Não se preocupa. Deixa Deus te usar na terra para ensinar, para corrigir, como assim não é claro. Aleluia. Para ensinar a pessoa, para pregar para pessoas e alertar as pessoas do caminho ímpio. Porque se morrer no caminho ímpio, aleluia. E uma irmã que a vida inteira nunca casa, e veio a Júlia e disse: mas se eu fiquei sabendo quando casa separada, cada coisa te ouve. Eu disse: irmão, você precisa corrigir isso aí, se corrige isso aí, ó, você precisa corrigir. Você não pode ficar vivendo junto. Aleluia. Louvado seja o Senhor com a mulher, com o marido, dizendo: não é porque não é nada, irmão, tem que casar. Se não casar, então não vive junto, não ajunta, não deita junto. Por quê? Como que eu vou querer deitar com uma mulher e não aceitar ela como a minha esposa legítima na lei dos homens e na lei de Deus? Como? É verdade. Não existe. Então não tem amor. Que amor é esse? Esqueci o nome do cantor agora. Vou pregar. Como que a gente vai querer, mas não quer se responsabilizar? Aí quando nasce o filho, fica pra lá e pra cá. E como é para registrar o filho? Ô, irmão, é uma dor de cabeça que as pessoas arrumam. Mas a igreja de Deus ela tem que se corrigir em tudo isso. Aquele que não entregou a vida precisa entregar. Quem não se batizou precisa se batizar. Se viveu junto, se namorou e fez o que era errado, precisa se corrigir, casar imediatamente. Aleluia, para participar da ceia. Se estiver fazendo coisa errada, precisa se corrigir. Aleluia, porque Ele disse que se morrer no pecado, não terá jeito. Amém? Se põe sobre os seus pés.
ou inferno, ou vida eterna, ou castigo eterno, ou condenação eterna. Não tem essa. Aleluia. Deus, Ele conhece os nossos passos. Davi disse: eu conheço o meu dedo, quando eu levanto, quando eu sento, quando eu falo, quando eu penso em falar, Ele sabe tudo. Deus sabe quais trilhas que nós fazemos, eu ando aí dia e noite nesse carro carregado passageiro. Deus sabe tudo quanto eu estou fazendo, minha intenção, Ele conhece tudo. Aleluia. Assim é com você. Eu posso estar ausente dos olhos da minha esposa ou da igreja de alguém, mas dos olhos de Deus eu jamais estarei ausente. Estarei sempre nos seus olhos. É como chama de fogo. Aleluia. Então, quem ainda não se corrigiu precisa se corrigir. E eu quero perguntar: tem alguém essa noite que quer entregar sua vida a Cristo, fazer uma aliança com Deus aqui, entregar sua vida, confessar Jesus diante dos homens? Ele diz que aquele que confessa será confessado diante do seu Pai e dos seus anjos. Micaela, vem louvar aqui no novo, vem aqui, Micaela, por favor. Tem alguém que queira, você quer se reconciliar, que quer entregar sua vida a Cristo, fazer uma aliança, confessar Jesus? Alguém que está fora, que nunca se aproximou, tem alguém que quer vir aqui à frente para receber a oração? Sobre mim não cai o teu sangue. Amém. Vem, Micaela. Glória a Jesus. Enquanto isso, pastor, aí vai cantando. Oh, glória. Aleluia.